RP Notícia. Apoio Cultural Portaria Inteligente Delfos. Segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis. Você nunca viu cinema assim. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e nesta edição você vai ver o rastro da destruição do temporal que atingiu a região nesta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, só em Jundiaí, mais de 60 árvores caíram. E ainda... Mais de 88 mil residências ficam sem energia elétrica na região e as rajadas dos ventos passam dos 90 km por hora. Pista molhada causa acidente com 3 veículos em Campo Limpo Paulista. Faculdade de Jundiaí realiza intercâmbio para experiência profissional dos estudantes. E no esporte, Paulista lança projeto sustentável e troca garrafas PET por ingressos. Isso e muito mais em 1 minuto e meio aqui no RP Notícia. Boa noite. A forte chuva que atingiu a região de Jundiaí na tarde de ontem causou muitos estragos em praticamente todas as cidades em que passou. Árvores foram arrancadas e bairros ficaram sem energia elétrica. A chuva veio junto com o vendaval que chegou a 98 km por hora em alguns pontos de Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, em pouco menos de 2 horas, a cidade registrou 53 milímetros de chuva, o esperado para todo o mês de setembro. O que se viu depois que ela passou foi um verdadeiro caos no trânsito e em bairros, que ficaram sem energia, alguns deles por mais de 6 horas. Na Vila Rio Branco, esta árvore ficou suspensa entre a fiação elétrica e parou o trânsito. A volta para casa do motorista foi prejudicada pelos semáforos apagados. Só na Avenida dos Imigrantes, 2 árvores também caíram. Esta foi arrancada pela raiz. Bom, e em toda a região, 25 mil residências amanheceram sem energia elétrica e quedas de árvores foram registradas nas cidades de Itupeva, Jundiaí, Várzea Paulista e também na cidade de Campo Limpo Paulista. E a cena ao amanhecer era de destruição. Árvores e sujeira espalhadas pelas ruas e avenidas da região. As chuvas desta terça-feira causaram estragos por toda a região. Em Jundiaí, árvores caíram por toda a cidade. Nas principais avenidas, os semáforos estavam apagados, deixando o trânsito complicado. De acordo com a CPFL, mais de 88 mil residências ficaram sem energia elétrica nas regiões de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Em Jundiaí, as rajadas dos ventos passaram dos 90 km por hora. Todas as equipes operacionais foram acionadas e, de acordo com a Defesa Civil, felizmente, sem vítimas. Uma das regiões mais afetadas foi o Jardim Santa Gertrudes. Outro caso grave foi no Hospital Universitário, onde uma árvore caiu sobre um tanque de oxigênio. Na Rua Barão de Tefé, a fiação foi toda destruída. Em Campo Limpo Paulista, as chuvas também causaram danos. Na estrada da Bragantina, no sentido do bairro Pau Arcado, caíram árvores por todo o trajeto. Só a Defesa Civil recebeu mais de 40 chamadas. E segundo a Defesa Civil, o número oficial de árvores que caíram no temporal ainda não foi divulgado em Jundiaí, pois ainda há chamadas de ocorrência. O balanço deverá sair somente amanhã. E mesmo após 24 horas do temporal, ainda há bairros sem energia elétrica. É o caso do Jardim Colônia, em Jundiaí. Já são mais de 24 horas sem energia na casa de Dona Iliete. Ela mora em uma rua no bairro da Colônia, que é sem saída e de terra. Além dela, outros moradores também estão com o mesmo problema. Ela já cansou de ligar na companhia, mas cada vez a resposta é diferente. Falaram que ia ligar ao meio-dia, depois ia ligar às 3 horas da tarde, depois às 6 horas. Por enquanto nada, a gente está aqui sem saber de nada o que vai fazer. 24 horas sem energia, como se virar numa hora dessa?
Não pode abrir a geladeira, porque as coisas vão começar a estragar, então o pouco de frio que ficou na geladeira é o que está mantendo as coisas. E como você faz? Não tem condições. Eu estou com a minha mãe que precisa fazer inalação, você não tem energia, tem que levar na casa de alguém para ajudar, então você fica perdido numa hora dessa. E em nota, a CPFL disse que a situação do fornecimento de energia elétrica até as 3 horas da tarde de hoje, em Jundiaí, era de 18 mil clientes sem energia e que a empresa trabalha para que tudo seja resolvido, mas com prioridade em hospitais, unidades de saúde, clientes com UTI domiciliar, escolas e demais prédios e equipamentos públicos. E no próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que devido à chuva, 3 carros se envolveram em acidente na marginal do Rio Jundiaí, em Campo Limpo Paulista. Continue com a gente, até já. Já estamos de volta e agora a gente fala da previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva. Veja os detalhes da meteorologia. Amanhã, a cidade de Jundiaí amanhece com sol entre muitas nuvens. Segundo a meteorologia, à tarde e à noite há previsão de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima à tarde de 23. Em Vinhedo, a situação é semelhante, também deve chover à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 17 e 22 graus. E em Jarinu, sol entre muitas nuvens desde o início da manhã. À tarde, há o aumento da nebulosidade e chove. E na cidade de São Paulo, também há previsão de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima na capital paulista é de 16 graus e à tarde a máxima atinge os 23. E a pista molhada causou mais um acidente na marginal do Rio Jundiaí, desta vez em Campo Limpo Paulista, e envolveu 3 veículos. A pista molhada foi a causa do acidente na marginal do Rio Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, na manhã desta quarta-feira. O automóvel preto com placa do município seguia sentido Jundiaí e acabou rodando na pista. Daniela, que parou para prestar socorro, acabou tendo o seu carro atingido por outro veículo que vinha em seguida. Ele estava vindo, acabou deslizando na pista, aí teve o capotamento dele, eu parei para ajudar, né? Parei no acostamento, liguei o pisca e vim ver o que aconteceu. Estava ligando para a polícia nesse momento, quando veio o outro carro, deslizou da mesma forma, aí bateu no meu carro e derrubou o poste. Entre os estragos, 3 carros envolvidos, mas sem vítimas, e um poste de iluminação que caiu com a batida. Mas o motorista do veículo que rodou está em observação hospitalar por ter batido a cabeça no acidente. Uma viagem internacional de 2 servidores de Jundiaí foi motivo de pedido de requerimento de detalhes ao Poder Executivo, a suspeita de gastos feitos com dinheiro público. Os vereadores de Jundiaí começaram a sessão derrubando o veto do prefeito para o projeto que estabelece estratégia para a recolocação de dependentes químicos no mercado de trabalho. O texto, de autoria do vereador José Adair de Souza, do PHS, é voltado para novas empresas que contratem a cada 100 funcionários, um deles, por lei, que esteja em tratamento de drogas. A triagem e o trabalho seriam feitos em conjunto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Toda empresa que foi instalada em Jundiaí a partir de agora, principalmente empresas prestadoras de serviços públicos, tem que cumprir essa regra. E como vai funcionar, vereador? Mediante atestado médico? Como que funciona? Bom, isso aí hoje vai ser a SEMADES que vai ter que se envolver, né? Porque ela vai ter que ajudar nisso aí, que hoje é uma área que trabalha com serviço social. E a responsabilidade acaba ficando do município de fiscalizar isso, se as empresas estão ou não cumprindo. Durante a sessão, o vereador Gustavo Martinelli, do PSDB, encaminhou à mesa um requerimento pedindo detalhes de uma viagem internacional a trabalho de 2 servidores municipais. O que me estranhou foi uma viagem à Expo Milão, na Itália, de 2 funcionários da prefeitura, um é o secretário de Abastecimento e Agricultura, Brugnoli, e o diretor Edson Maltoni. Nós queremos explicações. Qual foi o motivo dessa viagem? A prefeitura arcou com todos o pagamento dessa viagem, alimentação, hospedagem, serviço de táxi. Nós queremos saber o motivo dessa viagem. É um
papel do vereador, é fiscalizar os atos do prefeito, os atos do executivo, dos secretários e diretores. Nós vivemos um momento de crise, o dólar está um valor muito alto e queremos saber o motivo dessa viagem. Se é para o bem da cidade, é uma viagem bem-vinda. Quais são as explicações que serão dadas através desse requerimento? A maioria dos outros itens votados foi em relação à denominação de ruas do município. Todos eles tiveram parecer favorável na aprovação dos nomes. E segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Jundiaí, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Turismo, Marcos Brunholi, e o diretor de Fomento ao Comércio, Edson Maltoni, enviarão a resposta diretamente à Câmara Municipal. Daqui a pouco tem o programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Vamos ver agora com Sandra Romancini quais são os destaques de logo mais. Muito boa noite para você que está acompanhando o RP Notícia. Hoje o programa Temperos de Cinema recebe o empresário Nestor Mesquita. E nós vamos falar sobre um filme delicioso, Rio. Isso mesmo, eu vou ensinar para o Nestor uma deliciosa comida bem carioca, um picadinho. Então não perca, logo após o RP Notícia, Temperos de Cinema especial para você. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta do RP Notícia, você vai conhecer o projeto sustentável que visa trazer recursos financeiros e maior visibilidade ao paulista. Continue com a gente, é um instante só. Termina amanhã, quinta-feira, dia 10 de setembro, a campanha de vacinação contra a gripe. Em Várzea Paulista, a vacina está liberada para a população em todas as faixas etárias. Até o começo do mês, 81,18% do público-alvo da campanha foi imunizado contra a gripe no município. É possível se imunizar contra a doença em qualquer unidade básica de saúde. Ter a oportunidade de conhecer um país estudando a sua futura área de atuação. É isso que a Faculdade de Medicina de Jundiaí vem realizando com o intercâmbio. Quando escolheu onde fazer seu estágio do programa de vivências médicas, Clara percebeu que apenas o sotaque a diferenciaria quando chegasse ao Brasil. Mas não teve dúvidas que aqui seria muito bem recebida. Todos os brasileiros têm sido muito simpáticos, toda a gente nos recebe calorosamente e tem-nos ajudado e querem saber de onde é que somos, como é que é os estudos lá e tem sido muito bom. Além da portuguesa Clara, mais 6 estudantes estão na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Vindos de países como Alemanha, Itália, Tunísia e Turquia, eles vão aprender um pouco mais sobre a área que escolheram. E quer saber o que tem de diferente no ensino do Brasil? Esta aula prática de como fazer suturas, ou melhor, dar pontos, já dá uma dica. Tem sido bom porque tenho visto que os alunos cá têm muita autonomia desde cedo nos estudos e têm muitas horas de hospital, portanto temos ganho muita prática e muitas horas de hospital e visto muita coisa diferente, algumas doenças que nem sequer temos lá na Europa, portanto tem sido bom. Para quem vem de fora, é uma oportunidade de conhecer o sistema público de saúde de um outro país. Já para os alunos da Faculdade de Medicina, que estão recebendo os visitantes, a troca cultural entre os estudantes é um dos principais diferenciais dessa experiência. Ao menos é isso que pensa uma das coordenadoras do programa em Jundiaí. Na vivência do sistema de saúde de outros países, o intercâmbio de línguas, de cultura, porque vem intercambistas da Europa, da África, do Oriente, e também a parte de promoção do nome da faculdade em si, né? Levar e trazer ao mesmo tempo. A experiência de troca de prática e comparar como que é aqui e como é lá fora. O que é bom, o que é ruim, o que eu posso melhorar, o que aqui a gente achava que era ruim, mas na verdade não é, entendeu? E cerca de 120 alunos da FMJ já vivenciaram essa experiência. Para isso, foi necessário preencher os requisitos citados em edital e obter uma classificação adequada para o país desejado mediante critérios de pontuação. Vamos falar agora de futebol, um projeto sustentável que visa trazer recursos financeiros e maior visibilidade ao paulista. Os primeiros 2.000 torcedores que levarem 2 garrafas PET na bilheteria já podem trocá-las por ingressos de partidas.
A derrota no fim de semana embolou novamente a classificação do Grupo 3. Agora o Paulista divide o segundo lugar com o Primavera, mas mantém a colocação pelo número de jogos. Os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira e já foram para campo. Eles têm a semana cheia para trabalhar antes da última partida da primeira fase dentro de casa. Fora de campo, a Federação Paulista vai fazer promoção. Em parceria com o departamento de marketing do clube, eles trazem para Jundiaí um projeto sustentável. Os primeiros 2.000 torcedores que trouxerem 2 garrafas PET podem trocar por um ingresso da partida. É um projeto com múltipla inteligência, né? Primeiro, visa trazer família ao estádio. Segundo, que gera uma receita ao clube. E terceiro, contribui com o meio ambiente. A gente agora vai produzir alguns materiais, inclusive alguns materiais da campanha mesmo que vai para a rua no começo do mês que vem, até o final do mês, a campanha do Novo Paulista já vai para a rua, muitos com material já reciclável, já com materiais sustentáveis. Então a ideia é a gente bater bastante nessa tecla também e fazer a nossa parte contribuindo com o meio ambiente. E a Federação Paulista alterou o horário do jogo entre o Galo e o São Bento no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Antes marcado para as 3 horas da tarde, agora o jogo ocorre às 7 horas da noite. E a troca de garrafas pode ser feita na bilheteria do clube das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E nós ficamos por aqui. Mais informações de Jundiaí região você encontra no nosso portal. É só acessar rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Até amanhã.